Olá, hoje a gente mergulha a fundo num capítulo bem intenso, o 46 de Jeremias. Começa com uma cena forte, né? Preparativos de guerra no Egito, é uma profecia sobre o exército do faraó Neco que ia enfrentar Nabucodonosor lá perto do Eufrate. A ordem é clara, preparem os escudos, selem os cavalos, tem capacete, lança, nossa, toda aquela pompa militar, aquela confiança. Mas aí, logo depois, vem a pergunta que desconcerta. Mas o que eu estou vendo? Estão apavorados? Recuando? É terror para todo lado. Como é que essa força toda vira pânico assim tão rápido? Essa virada é o ponto central aqui, né? Sugere que talvez a confiança do Egito fosse meio superficial, sabe? Ignorando um fator maior. O texto mostra o Egito se achando, subindo como Nilo na cheia, falando que ia cobrir a terra, destruir tudo. Uma autoimagem, assim, de poder enorme, né? Ainda mais com guerreiros aliados, de Cuxi, Put, Lídia, gente experiente. Só que essa arrogância toda, bom, ela ignora a visão divina que vem logo em seguida. Ah, então essa imagem do Nilo é para dar a dimensão do tombo que viria depois. Para estabelecer esse contraste. Exatamente. Contrapõe essa autoconfiança humana com o que o texto chama de o dia do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. É descrito quase como um dia de vingança, sabe? A espada vai devorar até se fartar. A derrota ali é dada como certa. Não importa se o guerreiro é rápido ou forte. E o lugar é específico, lá no norte, junto ao Eufrates. Ali o destino deles é selado. E, nossa, a descrição dessa derrota é dura. Fala para procurar bálsamo em Gileade, mas em vão, que não ia ter cura. A humilhação ia ser pública, as nações iam ouvir, os gritos iam ecoar longe, e os soldados tropeçando uns nos outros na fuga. Isso mostra um colapso mesmo, né? Não só uma batalha perdida. Sim, a humilhação é um tema forte. E a profecia não para por aí na batalha. Ela continua falando da invasão do próprio Egito por Nabucodonosor. Cidades importantes, tipo Migdol, Mênfis, a capital antiga, né? Táfnis, todas recebem um aviso para se prepararem. E a pergunta retórica: por que, se os guerreiros foram derrubados, o Senhor os empurrou? Bom, ela tira qualquer dúvida sobre quem está por trás da derrota. A resistência é inútil. E aí as metáforas ficam, assim, ainda mais vivas, né? Quase brutais. O Egito como uma bela novilha, mas aí vem uma mosca varejeira do norte. Que imagem, hein? O que essa mosca pequena, mas irritante quer dizer ali? Essa imagem é ótima. Ela reforça a ideia de uma ameaça que vem da Babilônia. Inesperada, inevitável. Talvez não parecesse tão grandiosa quanto o Egito se via, mas seria a ruína dele. Contrasta a beleza da novilha com a picada fatal, né? E os invasores, comparados a lenhadores com machados, prontos para derrubar a floresta egípcia, mesmo que fosse densa. É uma imagem de destruição total, sistemática. E ainda tem a comparação com gafanhotos, incontáveis, para mostrar como a invasão seria esmagadora. Até os mercenários fogem, né? E o faraó é chamado ironicamente de barulhento que perdeu a hora. Que coisa! E essa punição vai além do exército, do povo. Atinge até os deuses egípcios, certo? Sim. E isso, teologicamente, é muito significativo. Quando menciona Amon de Tebas, que era o deus principal do império, o texto está atacando o coração do sistema de crenças, do poder que sustentava o faraó, o Egito todo. A mensagem é clara. Nem os deuses egípcios podiam fazer frente àquele julgamento. Todo mundo que confiava no faraó seria entregue a Nabucodonosor. É uma declaração, assim, de soberania absoluta do Deus de Jeremias sobre qualquer outra potência, seja divina ou humana. Agora, o interessante é que depois de toda essa destruição que foi anunciada, surge uma pontinha de esperança para o próprio Egito, né? Diz, depois, porém, será habitado como nos dias antigos. Como é que isso se encaixa? Pois é um vislumbre de restauração futura. Sugere que o julgamento, mesmo sendo muito severo, não significaria o fim eterno para o Egito. Mas esse vislumbre fica ainda mais interessante quando o texto muda o foco imediatamente para Jacó, para Israel. Aí o tom muda completamente. Não tema, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante. Você voltará a ter paz e segurança. Nossa, é uma diferença gritante mesmo no destino.
qual que é a chave para entender essa distinção toda? Olha, a chave parece estar na ideia de aliança, de propósito divino. Enquanto nações como o Egito enfrentam as consequências do seu orgulho, do seu poder e podem ser subjugadas, até destruídas, a promessa para Israel é diferente. Mesmo passando por disciplina por causa dos próprios erros, sendo espalhado pelo mundo, a promessa é de preservação no final. O texto diz que Deus destruiria as nações por onde Israel foi espalhado, mas a Israel ele disciplinaria com justiça, ou seja, sem destruir totalmente. É uma ideia de correção, sabe? Não de aniquilação para o povo da aliança. Entendi. Então, quando a gente olha para Jeremias 46, não é só a história da queda de uma superpotência antiga, o Egito, pela mão da Babilônia. É um argumento teológico forte sobre a soberania de Deus, que julga o orgulho das nações e mostra como o poder humano é frágil, né? Exatamente. E toda essa dinâmica fica muito clara na comparação final. O julgamento pesado sobre o Egito, de um lado, e a promessa de disciplina que corrige, mas que preserva, para Israel, do outro. Mostra, assim, diferentes formas de Deus interagir com diferentes povos com base em propósitos distintos. Isso deixa a gente pensando, né? Se o texto apresenta essa relação complexa entre o julgamento de impérios poderosos e a preservação de um povo específico através de uma disciplina justa, como é que essa ideia de responsabilidade coletiva, de justiça divina que age de formas diferentes e da própria fragilidade do poder geopolítico, como isso pode ajudar a gente a ler não só a história antiga, mas talvez os ciclos de ascensão e queda que a gente continua vendo por aí? Fica a reflexão.